Paz de Deus, meu nome é Messias Abílio, sou da cidade de São Paulo, capital. Estou gravando esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Irmãos, com 6 meses de vida, foi constatado no meu ouvido, através dos médicos, um líquido que saía do ouvido, e esse líquido ele inalava mau cheiro, né? E os médicos achou por bem me encaminhar até o Hospital das Clínicas aqui em São Paulo. E meus pais, eu com 6 meses de vida, me levou lá para aquele hospital, aonde fiquei um bom tempo ali me tratando, até vim fazer a cirurgia. E esse ouvido ele ficava saindo aquele líquido como se fosse uma pus, e inalava mau cheiro. Aí achou por bem me internar ali no Hospital das Clínicas, fiquei internado ali. E na época muita dificuldade, né, para poder meus pais ficar indo lá toda semana para mim fazer os tratamentos. E ficou assim, irmãos, durante 5 anos, indo ali pro Hospital das Clínicas, fazendo os tratamentos. E passados os tempos, na idade de 5 anos, eu fiquei internado pela 3ª, 4ª vez, se não me falha a memória. E minha mãe, irmã nossa na fé, meus pais, irmãos nossos na fé, né? Hoje dorme no Senhor. Minha mamãe, ela virava as noites comigo ali no hospital, porque não tinha com quem eu ficar, né? Aí foi um dia, ela precisava vir embora para casa e pediu, e no leito que eu tava internado, tinha mais outra criança lá com a sua mamãe. E ali minha mãe falou assim para aquela moça: olha, eu vou para casa tomar um banho, comer alguma coisa. Você olha o meu filho para mim. E aquela moça, na simplicidade, na humildade, falou assim: eu olho seu filho, pode ir em paz que eu olho. E ali, irmãos, eu ali deitado, novinho, naquele berço, do nada veio um rapaz, um moço, né? Entrou ali naquele nosso leito ali e foi até o berço na direção que eu me encontrava e começou a brincar comigo. E aquela moça do lado com seu filho ali me olhando, ficou sem entender nada, ficou meio confusa, né? Porque minha mamãe havia pedido para ela ficar de olho em mim, aí eu apenas com 5 anos de idade. E aquele moço olhou para aquela moça que estava ali do lado e falou assim: olha, não tenha medo não, não tenha medo não. E olhou para mim, falando para aquela moça, e disse essas palavras: tá vendo esse menino aqui? Ele vai entrar na sala de cirurgia, mas ele nunca vai passar por uma cirurgia, porque quem vai operar ele é Deus. O operar dele está na mão de Deus. E aí aquele moço pegou e foi embora. Nunca mais se ouviu falar naquele moço. E quando minha mãe chegou no outro dia, aquela moça contou o que havia acontecido. E meus pais
eles naquela época eram vivos, né? Deus ainda não havia recolhido. E minha mamãe falou assim: eu nasci para crer. E eu creio no que aquele rapaz disse. Eu fiquei sabendo que esse rapaz veio aí, brincou com meu filho, mas ninguém soube explicar pela qual porta aquele rapaz entrou e como ele chegou até aqui no hospital. Porque lá na recepção não tem nome de nenhum visitante lá. E aí, irmãos, passados os dias, foi marcado para mim fazer a cirurgia. E quando eu fui para fazer a cirurgia, voltando lá atrás, com 6 meses de vida, a minha primeira cirurgia, eu não fiz porque a minha pressão ficou novinho, com 6 meses ficou alta demais. E eles cancelaram aquela cirurgia. Depois que passou fui 3 vezes com 6 meses de vida para a sala para poder fazer a cirurgia e não fiz a cirurgia. E quando passados os tempos que eu estava na idade agora, que eu estava contando com 5 anos de idade, que esse rapaz apareceu lá no leito e ele disse aquelas palavras: ele não vai ser operado, porque quem vai operar ele é Deus. E assim foi, irmãos. Com 5 anos fui novamente lá para sala de cirurgia e mais uma vez aquela cirurgia foi cancelada. Fui pela 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e aquela cirurgia foi cancelada. E os médicos ficou sem entender aquilo ali. Falou: mamãe, eu vou ter que dar alta pro seu filho e ele vai ficar fazendo os exames aqui, porque sempre quando ele sobe para a sala de cirurgia, sempre surge um pretexto e ele não passa para poder ser operado. E aí, pois bem, me deu alta daquela internação, fiquei fazendo os exames, né? Mas chegou um dia que meus pais não teve mais condições de me levar ali, porque naquela época não tinha metrô, né? Só trem. E a condição era precária naquela época. Aí na década de passados anos, na década de 90, na década de 89, meu papai veio a falecer. O Senhor recolheu para o seu reino de glória, né? E entrou um aperto lá em casa, uma dificuldade ali. E quem ajudava nós ali era meu irmão mais velho, né? E quando foi na década de 90, os bandidos naquela época tiraram a vida do meu irmão. Ele era gerente de uma loja, né? Uma determinada loja. E com 1 ano de 90, meu pai faleceu. Depois, quando eu estava completando 1 ano que meu pai faleceu, veio meu irmão, o mais velho, que era gerente da loja, faleceu, né? E o aperto pegou mais, né? Ficamos numa parte ali muito difícil da nossa vida. Teve que parar com os exames, né? O tempo foi passando
E aí casei, né? Tive o meu primeiro filho, o segundo, o terceiro, o quarto. E conforme o tempo passou, que eu havia parado de fazer os exames, meus filhos cresceu, vendo o pai dormindo com algodão no ouvido, acordando com algodão no ouvido, indo trabalhar com algodão no ouvido, indo para a igreja com algodão no ouvido. Aonde eu ia, eu tampava o ouvido com algodão, porque aquele líquido, ficava saindo líquido do ouvido. E pela graça e misericórdia, aquele mau cheiro sumiu, sabe, que tinha no ouvido. Irmãos, aí quando foi um dia, minha esposa falou assim: você está trabalhando, você tem convênio, por que você não procura um médico que vai tratar do seu ouvido? Eu falei, tá bem, mas antes eu vou buscar a palavra, ver o que Deus tem para me passar. Fui buscar a palavra, irmãos, e veio a confirmação para mim ir para poder fazer esse tratamento. Veio a confirmação na palavra. E fui. Chegando lá na clínica, um médico me atendeu e ele viu meu jeito assim e falou assim: o irmão é crente, não é? Eu falei, por graça e misericórdia, sirvo a Deus na congregação cristã no Brasil. E aquele médico veio e falou assim para mim: a paz de Deus, eu congrego aqui na Vila Carrão. Irmãos, fiquei arrepiado assim, sem saber o que fazer. E aquele médico disse assim: olha, eu vou passar um remédio para você, por mão, e você vai usar esse remédio durante 10 dias. E depois você me retorna aqui, tá bom? Eu falei, tá bom, doutor. Aí ele falou assim: eu fico até meio sem jeito de passar esse remédio para você, porque quando eu passei, veio uma senhora aqui com esse mesmo problema seu. Eu passei o remédio para ela, para a mamãe daquela senhora, e ela saiu daqui me xingando de tudo quanto foi nome. Eu falei, doutor, pode passar sim, pode passar, doutor. Eu aceito. O médico foi, pegou aquela ampola de remédio e falou assim: você vai chegar na tua casa, vai pingar 5 gotas de vinagre, chacoalha bem, e você vai usar 2 vezes ao dia durante 10 dias. Depois você me volta aqui para eu dar uma olhada no teu ouvido. Aí eu falei, tá bom, doutor. Irmãos, fiz aquela parte que o doutor passou para mim, né? E antes de voltar lá, depois que passou os 10 dias, fui buscar a palavra novamente. E conversando com Deus em oração, falei, Senhor, pelo menos um dia na vida, Senhor. Eu tantos anos vindo congregar aqui, os irmãos aqui da tua casa, Senhor, me conheceu, vindo congregar, vindo para a igreja com algodão no ouvido. Me dá esse privilégio de tirar esse algodão do ouvido, nem que seja uma vez. Irmãos, veio pela palavra que aquele sofrimento já havia passado, que o tempo de glória chegou. E aí fui para aquela clínica, retornei lá, o médico viu os 2 ouvidos e falou assim, olha, o teu ouvido tá sequinho. E eu fiquei contente, irmãos. E ele falou assim, foi através do vinagre, a bênção que era para ser
O médico falando para mim a bênção que era para ser para a mamãe daquela senhora. Aquela senhora recusou a bênção que era para ser para a mamãe dela. E essa bênção foi para você. E tenha certeza que a partir de hoje, esse algodão você não coloca mais no teu ouvido. E eu falei pro doutor, eu nasci para crer, doutor. E aí o doutor ficou contente ali com aquela parte. Falou assim, desce lá na recepção. Fala para aquela minha secretária que a sua libertação chegou. E foi através do vinagre. Porque ela contemplou que quando veio aquela moça que recusou o meu medicamento, a bênção que era para ser para ela veio para você. E aí, irmãos, fui lá, passei o recado para a secretária. Depois ele marcou novamente um retorno lá, levei minha mamãe que dorme hoje no Senhor. Tive a felicidade de poder levar ela lá, conhecer o médico. Ela contemplou essa alegria comigo também. Depois de um tempinho o Senhor recolheu ela. Irmãos, até o dia de hoje, pela honra e graça do Senhor Jesus, nunca mais coloquei um algodão no ouvido. Aquele líquido sumiu, secou, aquele mau cheiro sumiu. E até hoje eu glorifico a Deus por essa obra que Deus fez na minha vida. Eu agradeço a Deus, irmãos, irmãs, por